especialista em tecnologia educacional, em ciências naturais e graduada em pedagogia, né? Fez o doutorado sanduíche na Espanha. Atualmente é professora e coordenadora de estágio supervisionado em ciências das religiões, mas Cris passou muitos anos, né, aqui no Departamento de Educação, atuando em componentes como pesquisa educacional, como metodologia científica, educação e novas tecnologias, né, que é a grande área de trabalho dela na tese e no mestrado, e tem várias vertentes aí, né, de trabalho. É uma mulher bombril. É vice-coordenadora do NIPAM, né, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre a Mulher e Relações de Sexo e Gênero, e também líder do grupo de pesquisa, né, de estudos e pesquisa sobre educação e novas tecnologias, a informação e comunicação, o GPTIC, que agora parece que conta com a colaboração de Lauro, né, Cris? Então, é isso. Sem mais delongas, eu passo a palavra para ti, Cris, já agradecendo, Cris, porque a gente acaba chamando todo mundo acaba se familiarizando, a gente não consegue mais chamar de outra forma, mas a Rita Cristiana. Eu passo a palavra para ti, já agradecendo a oportunidade, né, de ter você aqui conosco hoje. Eu aceito, eu sei que muitos são os desafios, principalmente esse retorno presencial, né, que a gente está agregando presencial e também, né, o remoto, mas agradeço demais. Quero que todo mundo aqui presente, né, aproveite a fala da professora Rita, podem ir colocando as suas dúvidas, né, as suas questões no chat, que eu estou aqui justamente com Chares, né, e Thaís, que são as nossas bolsistas da extensão, para estar anotando, viu, gente, as dúvidas e passando para a Cris no final, tá? Fiquem à vontade. Cris, mais uma vez, obrigada, está contigo a fala. Boa noite, minha gente. Obrigada pela acolhida, obrigada pelo convite, professora Vivian. Vivian, aí eu chamo ela de Viva, é a minha Vivinha, e uma amiga muito, muito querida, né? Nos conhecemos desde a época do mestrado, então a gente tem aí alguns anos para além do trabalho, e é um prazer imenso retornar a esta casa, né? Como o Vivian bem falou, ela não sai de mim, né? Não sai de mim. Eu tenho um carinho muito grande pelo CCHSA e especialmente pelo Departamento de Educação. Hoje eu estou no Departamento de Ciências das Religiões, mas atuando ainda na minha área de formação docente, né, na área da pedagogia, assumindo as disciplinas que são específicas da pedagogia. Atualmente, de fato, eu estou passando a liderança do GPTIC para o professor Lauro, porque eu entendi que o GPTIC pertence ao Departamento de Educação, então ele não pode vir comigo para João Pessoa, ele tem que ficar aí, né? E todo mundo que está cadastrado nele continuará cadastrado, inclusive eu, né? E produzindo com o nome dele, mas ele precisava de uma liderança, né? Vive é vice-líder do grupo, mas ela também tem a liderança do grupo dela, então era muita coisa para ela, além da assessoria, sala de aula, enfim, né? Vários trabalhos. Então, eu fiz esse convite ao professor Lauro, e ele, para minha grata surpresa, né, ele aceitou e já se familiarizou, a gente já está fazendo aí os trâmites legais no diretório da CAPES e também aqui na PRPG, já constar o nome dele como líder do grupo, né. Então, é isso, eu preparei uns slides para nortear a nossa conversa, né, de hoje. Vivian, ela de vez em quando prega essas coisas assim comigo, né? São grandes desafios, olha o tema. Quando eu vi o tema, eu digo, ai, meu Deus. Mas eu procurei aqui agregar questões, de fato, que eu trabalhava, né, e trabalho, né, nas disciplinas que leciono, porque é muito interessante, mesmo agora em estágio, eu estou com 3 estágios nesse período, né? E dos estágios, a gente tem como produção o relatório, né? O relatório de estágio. Eu estou com estágio 3, estágio 5 e estágio 7. Estágio em educação infantil, estágio nos anos iniciais do ensino fundamental e estágio em educação de jovens e adultos, né? Ano passado, ainda de forma remota, eu também lecionei outros estágios, né? Estágio 2, estágio 1, estágio 5, não, estágio 6,
e eu já consegui ver excelentes relatórios. Aí, quando a gente olha para um excelente relatório, o que é que a gente pensa? Num artigo científico, né, Vivian? Não tem como não pensar, né? Então, eu já estou aqui, aqui em João Pessoa, né, aqui no departamento, sendo conhecida como esse slogan aí, né? A mulher dos artigos, né? Olha, falou com a professora Rita, ela já bota a gente para fazer artigo, Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu vi esse tema, de fato, né, todo relatório, seja ele de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa, de um projeto de intervenção, de um projeto de ensino, que é o caso do ProLicem, de um estágio supervisionado, né, qualquer relatório técnico ou acadêmico pode se tornar uma outra produção textual, né, que é o artigo. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente fazer algumas ponderações. Gostei do símbolozinho, Vivian, nem sabia que tinha um símbolo, né? A assessoria de extensão. Nós criamos ano passado. Legal. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui, né? E o meu querido colega, professor Fábio, que também já trabalhamos juntos, inclusive em organização de livro, né? E ele sabe muito melhor do que eu o que ficou como desafio para mim apresentar, né? Então, da escrita do relatório para a escrita de um artigo, né? Extensão e publicação de trabalhos científicos. Isso, primeiramente, soa como uma grande sacada, né? Se de cada artigo, de cada relatório, né, de cada projeto que a gente tem, a gente consiga fazer pelo menos acho que assim, obrigatoriamente tinha que ser um artigo, né, porque a gente sabe que de um relatório pode sair vários artigos, né, não apenas um. Ele já cumpre com o papel dele, né? Eu acho que deve entrar na programação do projeto já como uma forma da finalização, né, do projeto, que é a divulgação dos resultados, né? Toda a escrita, o relatório também é uma divulgação, um relato, uma descrição dos resultados, né? Mas o artigo científico ele tem um alcance maior, né? E principalmente dentro do veículo onde ele vai ser distribuído, né, o alcance, né, se for em um periódico, em uma revista científica, tem um alcance ainda maior, ou um e-book, que agora os e-books também têm alcance maiores do que os livros físicos, né, então, transformar esses resultados em uma divulgação ainda mais ampla, né, e por isso mesmo é interessante isso. E aí, eu quero aproveitar e dar os parabéns à assessoria de extensão do CCHSA, né, por esse ciclo de formação, porque é imprescindível, né, que a gente consiga trabalhar essas questões como se fosse conteúdo de ensino, porque ninguém nasce sabendo, né, até para fazer, a professora Vivian estava falando, né, que a professora Kézia veio para dar dicas e orientar de como fazer um relatório, né? Todas as vezes que a gente faz seleção de bolsistas, uma das coisas que a gente analisa quando se faz uma seleção com entrevista, né? Ou mesmo com questionários, é uma das coisas que a gente analisa. Você gosta de escrever? Né? Porque primeiro tem que até gostar, né? Você gosta de ler, você vai precisar ler muito, porque para escrever bem você precisa ler, né? E quer queira, quer não, a gente sempre vai encontrar muita dificuldade nesse momento final, né, na escritura do relatório. Então, vai ser a primeira pedra no caminho, vamos dizer assim, né, quando a gente entra num projeto. É construir, pensar desde o início já do projeto, nessa construção contínua, de acordo com o que o projeto vai acontecendo, da escrita desse relatório. Mas para além do relatório, agora a gente pensar que isso pode se tornar uma outra escrita, né? Que é a do artigo. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu fiz até aqui um caminhozinho, né? O caminhozinho, às vezes, ele é meio assim, né? Meio ondulado, não é um caminho linear, né? Um caminho meio tortuoso. E aí eu começo com essa frase de Pablo Neruda, que ele diz assim, olha, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Então, é super fácil escrever. É só seguir isso aqui, né? Aqui está o segredo da escrita.
começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final. Agora, no meio, como colocar essas ideias, né? Como escrever essas ideias, como elas podem ser transmitidas da melhor forma para leitores e leitoras, né? E aí a gente vai se deparar com uma escrita muito específica, que é a escrita científica. A escrita científica, ela se configura como um gênero textual específico, né? A gente sabe que nos estudos da língua portuguesa, né, existe os gêneros textuais, que são vários, e dentro deles a gente vai encontrar o acadêmico. E aí eu me lembrei desse livro da professora Elizabeth Teixeira, que tem por título As Três Metodologias, acadêmica, da ciência e da pesquisa, né? E ela vai tratar com muita riqueza, né, sobre o gênero textual acadêmico e outras atitudes e outras características desse mundo acadêmico, especificamente na metodologia da pesquisa. Essa escrita científica, ela também serve para divulgar resultados de estudos. Então, por isso, ela é tão importante de ser feita após um relatório, né? Para que o relatório não fique, para que esses resultados não fiquem somente para um grupo, né? Não fique somente, o relatório passa por onde, né? Geralmente o relatório passa pelo departamento e depois para a área de fomento, vamos dizer assim, o órgão de fomento do próprio projeto, né? A coordenação geral lá do Prolicem, a coordenação geral do Probex, da UFPB no seu município, mas ali se acaba, né? Ali morre. Então, se a gente quer que esses resultados ultrapassem esses muros, né, a gente precisa transcender também a sua escrita, né, transformar esse relatório no artigo. Essa escrita científica, ela exige uma linguagem formal e técnica, né, existem algumas formalidades específicas e obrigatórias para serem seguidas, né? Então, é uma linguagem que vai ser normatizada, a gente não vai poder escrever como... A gente até... Aí tem todo um estudo agora, né? Por exemplo, Fábio, que está aí, que é um grande poeta, né? Que escreve poesias. Me lembrei agora também da professora Ellen, que trabalha com cordel, né? É um gênero textual também, né? São gêneros textuais específicos. E hoje a gente já tem, assim, um movimento dentro da academia de trabalhar uma escrita científica mais sensível, né? Uma escrita científica mais poética, uma escrita científica diferenciada. Mas ela não pode fugir, né, de algumas regras, de algumas técnicas que vai colocar, mesmo a poesia e a sensibilidade dentro de uma formalidade, né? Então, é um texto que a gente não vai poder colocar gírias ou vícios de linguagens, né? Para além do cuidado com a gramática e com a ortografia, é uma questão de construção linguística, né? E é um gênero textual acadêmico, como já foi dito. E aí, em geral, os artigos, eles vão servir para quê? Né? Para descrever um novo processo, metodologia a ser aplicada, né? Uma nova ferramenta, uma técnica, um tipo de treinamento, uma consultoria, uma experiência, um experimento realizado, um estudo de caso, uma pesquisa científica, uma ou mais ações de extensão universitária, ou um estudo sobre determinado assunto, na qual são reunidas, analisadas e discutidas as informações já publicadas, que seriam os artigos... eu esqueci agora a palavra, que é um tipo específico de artigo, né? Mas são artigos teóricos, né? Puramente teóricos, eles não têm nada de empírico, eles não têm nada de prático, né? E aí, dentro dessas descrições, desses tipos de descrições, a gente está encontrando aí as ações extensionistas, né? Uma ou mais ações de extensão universitária. Por isso que eu digo que um relatório, às vezes, dá frutos a 2, 3 artigos, né? Porque você pode, uma ação, se você fez o projeto, trabalhou com 5 ações, você vai depender muito da sua criatividade, não é? E de como você vai transformar aí o que Pablo Neruda está falando lá, né? As ideias, como é que você vai colocar, né? Você vai poder construir 5 artigos,
vamos dizer assim. Então, para divulgar resultados de ações extensionistas, né, o ponto de partida vai ser o relatório. É o ponto de partida, aí eu trago essa figurinha que eu achei a cara desse processo, né? Primeiro, repara como é que começa, né? A gente lá no início tem o relatório do projeto de extensão. Ali está o ponto de partida, né? Mas você já está vendo que o coitadinho já está com um sinalzinho vermelho ali nas costas. Ou seja, ele já começa do ponto de partida cansado, né? Ou cansada, né? Por quê? Porque não foi fácil concluir todo o projeto, né? Concluir as ações do projeto e concluir a escritura do seu relatório. Mas, para além desse cansaço, para tomar fôlego novo, né, é possível agora você pegar esse relatório como um ponto de partida e aí você vai começar a olhar para ele agora com outros olhos. Às vezes, a gente precisa até de uma ajuda externa, porque a gente se acostuma tanto com o texto que a gente nem consegue mais encontrar a especialidade dele, né? Qual é o tchan, qual é, né? O que é que chama atenção, o que é que sobressalta aos olhos, né? Naquela ação, naquele projeto que é importante transformar num resultado, né? Para ser divulgado amplamente. Né? Então, aí você vai ter esse relatório, você vai poder pegar uma fatia dele, né? Como está ali o outro bonequinho, você vai poder reler textos que agora ajudem também a fundamentar, né? Questões que foram resultados encontrados, né? Que estão lá no relatório, você vai perder algumas horinhas de sono, você vai precisar de muita força de vontade, mas lá no final, olha a alegria, né? Olha a alegria, você vai ter um artigo científico publicado. E isso é importante. Para além da sua contribuição social, né, que foi o projeto, você agora tem uma contribuição intelectual, né, uma contribuição acadêmica, onde você está mostrando os resultados. Esses resultados, muitas vezes, eles podem ser até ponto de partida para outros projetos, né, para outros estudos, para outros trabalhos, e, ao mesmo tempo, você também consegue uma visibilidade, né, através da plataforma Lattes, do currículo, né, de tudo que é montado em cima de uma produção acadêmica, né, em termos de pontuação, para você almejar aí a entrada em outros projetos, né, às vezes até uma entrada num curso de uma graduação mais alta, né, para seleção de mestrado, seleção de doutorado, e às vezes até para emprego, né, para trabalho. Então, existe aí várias vantagens para se fazer artigos científicos. E aí a gente vem para a escrita técnica, né? O que seria essa escrita técnica? Eu vou me aportar um pouco, que é um colega queridíssimo, inclusive, né, que é o professor Ítalo de Souza Aquino. Ele é professor do CCHSA, Prata da Casa, como disse Vivian, né? E ele tem esse livro que é Como Escrever Artigos Científicos Sem Arrudeio e Sem Medo da ABNT. Porque, de fato, até nos relatórios, né, muitas vezes há um receio muito grande, né, e que chega a assustar a história da normatização da ABNT. Né? Como vai? Tem que fazer. Tem gente que, às vezes, se preocupa tanto com isso que tem dificuldade de desenvolver suas ideias no texto escrito. Né? Mas esse livro, o livro desse professor, especificamente, ele começa a trazer algumas saídas para ir desmistificando isso. E é muito interessante a maneira que ele escreve, porque ele pega exemplo dele mesmo. Ele traz o primeiro resumo que ele fez e ele diz onde ele errou. Né? Então, o primeiro resumo que ele fez e que ele publicou estava errado. Né? E aí ele vai dizer, eu errei aqui, porque tinha que ser assim. Então, vejam... Professora? Oi? Só interrompendo a senhora, eu fui aluno dele na graduação de Ciências Agrárias e eu tenho os 3 livros dele. Ele é fantástico. Muito bom mesmo. Quem está falando? É Gladson. Gladson. É porque como eu estou na tela aqui, eu até queria ver isso, Vivian, para você observar se eu não vou cair, viu? Porque como eu estou com a tela cheia, né, da transmissão dos slides, eu não estou vendo mais vocês.
Gleidson, professor Ítalo é uma pessoa formidável, né? Você que conheceu de perto como professor, é simples, né? Mas é um homem, assim, com uma sapiência imensa, né? E, realmente, ele tem 3 livros, ele tem muitos artigos publicados, ele é professor de metodologia do trabalho científico, né? Em várias, tanto na graduação como na pós-graduação, tem uma experiência muito grande nessa área. E aí ele vai, quando ele começa a falar sobre a escrita técnica, né, qual seria o passo a passo, eu não trouxe vários capítulos desse livro, eu trouxe só a partir realmente dessa parte mais técnica, né, de como construir os pedaços, né, o que compõe um artigo científico. E se a gente prestar atenção, o que compõe um artigo científico é a mesma estrutura de composição do relatório. Então, um relatório, ele está, vamos dizer que, entre 50% a 80% do artigo escrito já. Lembra, acho que Chares pode lembrar disso, que foi minha aluna de pesquisa. O que era que eu dizia sobre o projeto e o relatório, né? Porque tem gente que costuma fazer pesquisa sem ter um projeto antes. E eu sempre defendi qual é a importância do projeto. Tem que ser feito um projeto, né? Por quê? Primeiro, porque ele norteia o passo a passo, ele dá a noção de cronograma, não é? Claro que um projeto ele é flexível, ele é como um planejamento, como um plano de aula, como um plano de curso, ele vai ser alterado de acordo com as circunstâncias, né, que vão acontecendo, mas ele é um elemento norteador, né? E para ser norteador, a gente precisou ler muita coisa, a gente precisou fazer algumas leituras antecipadamente para nos apropriarmos de uma fundamentação teórica para aquilo que a gente queria pesquisar. Então, partes do projeto se repete no relatório. Por quê? Porque foi ali daquela base inicial, alguma coisa vai mudar? Vai, mas muita coisa vai continuar, né? E pode ser reaproveitado para a escritura do relatório, que vai se completar agora com resultados e com as discussões dos resultados, né? Da execução daquele projeto. E aí, nessa ampliação desse texto, você já tem também boa parte de um artigo científico escrito. Então, veja que tudo, na natureza nada se perde, né? Tudo se aproveita, tudo se transforma, né? Há aí um processo transformador, né? Que vai dar esse fruto final aí como um artigo. Então, a escrita técnica é tanto que o professor Ítalo, ele traz nesse livro dessa forma, ele traz a escrita técnica como algo muito amplo. Lá no final do livro é que ele vai trazer as diferenças, por exemplo, da escritura de uma tese, para um TCC, para uma monografia, para um projeto, né? E todos eles, por exemplo, a diferença mais observável, né, dessas escrituras para o projeto é justamente porque o projeto nós vamos ter um tempo verbal diferenciado, né, e por isso um elemento incompleto, né, porque ele ainda é a projeção de algo que ainda vai acontecer, mas nos demais vão ter várias similaridades, né, um relatório técnico ele está muito próximo de um TCC, por exemplo, né. Por isso que eu digo também aos meus alunos agora de estágio. Digo, o relatório de estágio pode se tornar um TCC, né? O estágio pode ser visto como um projeto de pesquisa e de intervenção, porque se você estagia o estágio mais completo, que você tem as 3 etapas da observação, participação e a regência, a docência, né, o exercício da docência, você vai ter aí pesquisa e extensão caminhando, né? E intervenção caminhando juntas. Enfim, então aí, nessa escrita técnica, o primeiro passo é como escrever o título, autor, autores, autoras, autoras e afiliação. E aí o professor começa chamando a atenção primeiramente para o título, né? Ele vai dizer que é o primeiro contato com o seu produto, né? O artigo, o capítulo do livro, o livro, a tese, a dissertação, o próprio relatório,
né? O primeiro contato, o primeiro acesso, de fato, é o título. Então, o título deve ser simples, completo, curto, com nomes científicos, mas ele deve ser criativo. Porque, às vezes, é pelo título que alguém escolhe, opta por ler ou não aquele material. É o título, depois o resumo, né? São as duas coisas que vai fazer, que é sua porta de entrada, né? É o seu convite, né? Para que seja lido o seu texto. Então, é importante esse elemento. E aí eu trago um exemplo, que foi um exemplo real, de uma orientanda minha, né, e o trabalho dela tinha como primeiro título a escolarização de estudantes brasileiras, obstáculos e progressos no período de 2000 a 2021. Veja, eu coloquei errado aí do lado, tentei imitar o professor Ítalo, quando ele bota lá no resumo dele, né? Mas veja, não é necessariamente um erro, né? Não há um erro assim gramatical, não há um erro, há uma inconsistência, né? Incoerência, né? Há aí um erro no sentido de que é impossível que o trabalho dessa pessoa consiga trazer tudo o que ela está dizendo no título. Né? Ela está falando de escolarização de estudantes brasileiros. Olha só, gente, o Brasil é um país continental. Para ela trazer dados, né, de estudantes de todas as regiões do país, é bem complicado. Aí ela vai falar, para além de falar da escolarização, ela quer focar nos obstáculos e nos progressos. São duas dimensões imensas, né? E ainda define um período de 21 anos. Então, era algo grandioso demais e impossível, né, de ser concretizado. E aí o título, o texto pode até estar interessante, pode até ter elementos, e tinha, né, disso que ela pretendia inicialmente, ou do que o título primeiro queria pretender, né, mas há uma lógica aí contraditória, né, de uma impossibilidade. Então, na reformulação desse título, nós colocamos a escolarização como canal de emancipação laboral feminina. E aí ela não precisa cumprir, né, com essa dimensão tão ampla que ela coloca no primeiro título. Então, gente, o título é algo que precisa ser pensado, e ele pode ser, inclusive, mudado. Um texto, ele pode começar com um título, e lá no final, a gente, quando termina tudo, aí a gente volta e muda o título. Né? Ou até no processo ele pode ser mudado várias vezes, né? Mas o importante é pensar nisso, de que ele é esse primeiro contato, né? E que ele deve ser pensado para ser, de fato, a carta o convite, né? Para a leitura. Aí trago um exemplo 2, que é de um texto meu, né? E por que eu trago esse título como exemplo? Porque esse trabalho foi exatamente um relatório que se tornou um artigo. Né? E aí eu me lembrei, ele está publicado num livro que foi organizado no CCHSA, depois eu mostro aqui para vocês a capa dele. E aí o título ficou Debate por Imagens, relatos de experiências educativas vivenciadas com adolescentes no projeto Prolicem. Então, aqui há uma referência, né? O título está mais completo, porque ele faz referência exatamente de onde ele vem. Né? Ele vem de um relatório de projeto. Os autores, né? A autoria, né? Seguir as normas da editora ou do comitê científico, que aí o importante vai ser sempre isso, né? Quando a gente transforma qualquer escritura nossa, né, num artigo, a gente tem que pensar onde é que a gente vai submeter, e aonde a gente vai submeter tem uma equipe que pensou numa formatação, né, específica, seja um livro, seja um periódico, né? Então, é importante que se observe isso, né? O coautor, ele deve ter atuação relevante na produção, porque às vezes também há
no imaginário coletivo acadêmico, né, se construiu de que a ordem da autoria tem uma determinada importância. O nome que vem primeiro é o que escreveu mais ou é o mais importante naquela produção, né? E muitos autores já colocam que isso não deve acontecer, né? Esse tipo de ordenamento, ou então pela ordem alfabética, né? Quando se quer fugir de uma como é que chama? De uma avaliação dessa forma, de que as pessoas pensem isso, porque ficou por muito tempo sendo assim, né? A afiliação é o órgão, né? Universidade, departamento, centro de pesquisa, o núcleo, né? O grupo de pesquisa, enfim, de onde... Qual é o lugar, qual é a instituição, né? É o endereço institucional, né? Seguido geralmente por e-mail, outro tipo de contato, né? Em alguns casos, pode-se pedir o endereço completo no rodapé. Vai depender também das normas do comitê científico, né? Ou da edição do produto final. Continuando, a gente vai vir depois para o resumo. O segundo passo vai ser o resumo, né? E esse resumo realmente também assim como o título, né, um cartão de visita do trabalho científico. Ele deve conter, a ABNT traz essa estrutura, né, para o resumo, que muitas vezes a gente encontra muitos resumos que não atendem a essa estrutura. Então, é importante a gente olhar o que é que se pede no resumo. O resumo, para ele ser completo, ele tem também etapas, né? Tem elementos essenciais que devem aparecer no resumo. Que elementos são esses? A introdução, né? Uma ou duas frases introdutórias, né? Que dê introdução a qual é a temática, não é? De que aquele resumo, o trabalho que aquele resumo está abrindo se trata, os objetivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusões, ou conclusão. Aí vai dizer assim, então é o artigo completo? O resumo é o artigo em miniatura. O resumo, ele tem que trazer tudo o que já está escrito no artigo, mas ele vai trazer resumidamente, é uma fotografia diminuída, né, do artigo. Então, por isso que é exigido essa estrutura, né? Todo bom resumo tem que seguir esse roteiro. É uma escrita impessoal, geralmente está entre 200 e 500 palavras, vai depender também do comitê científico, né? da formatação, da normativa formativa que o veículo está pedindo, né? A definição aí da equipe. É um texto sem parágrafo, né? Um texto corrido, um texto sem parágrafo, um texto com espaçamento simples e justificado à direita e à esquerda, né? Justificado dos dois lados. Pode ser pedido após a bibliografia, vai depender da revista, do livro, né? Da organização. Às vezes se pede para que venha, ao invés de vir no início, vir no final. Abstract seria a versão do resumo em inglês, né, e resumindo a versão do resumo em espanhol. Alguns autores já também criticam essa questão de só ter como língua estrangeira para nós, de língua portuguesa, o abstract, a versão em inglês, né, o resumen, a versão em espanhol. Mas algumas revistas já pedem, por exemplo, em francês, eu já vi uma que pedia em alemão, mas é muito raro, né? De fato, o mais comum é pedir nessas duas línguas, além do português. Então, o esboço para escrever o resumo pode ficar assim, né? Introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão. Muitas vezes, principalmente na escrita das ciências humanas, a gente une resultados e discussão num único tópico. Mas eu vou seguir o exemplo que está no livro do professor Ítalo, porque eu acho que didaticamente, inclusive, fica mais claro para a gente entender qual é a diferença entre os resultados e as discussões. E é importante que elas se unam, né, na escrita, mas elas são distintas, né, e é preciso saber, de fato, o que é uma coisa e o que é outra coisa.
Ainda seguindo esse passo a passo, vem as palavras-chave, que também tem a sua importância, né? É a menor parte da escrita científica, segundo Aquino, né? Geralmente é bom que se use entre 3 a 5 palavras, né? No máximo de 6, mas isso também vai depender de como o periódico ou o livro vai pedir, de quantas são. Geralmente até 5, mas a ABNT libera no máximo 6 palavras, né? E essas palavras serão importantes da pesquisa ou da extensão, do projeto em si, né? Elas são palavras que vêm do trabalho realizado, né? Evitar palavras presentes no título é outro, às vezes, engano que comumente a gente vê, né? Repete quase todo o título nas palavras-chave, né? Então, isso não deve acontecer, porque ela tem uma função específica, que é indexar o trabalho em uma base de dados, né? Quando a gente procura, por exemplo, na base de dados dos periódicos da CAPES, a gente procura por palavras-chave, né? Então, às vezes, quando a gente está fazendo o estado da arte de um trabalho, né? Onde a gente está buscando trabalhos naquela mesma temática, né? São por essas palavras que a gente vai buscar o que já tem publicado sobre aquilo, né? Elas devem ser separadas por vírgula e iniciada com letra maiúscula, fica estranho, não é? Mas é assim, né? E, enfim, a gente encontra de vários jeitos, né? De vários modelos de separação, ponto e vírgula, ponto. Às vezes a ABNT traz umas regras que, quando a gente aplica, soa estranho, né? ou soa feio, que é como, por exemplo, as referências bibliográficas ou referências ao final do texto ser alinhado somente à esquerda, né? Ser justificado só do lado esquerdo. Então, tem gente que olha assim e diz, não, mas fica muito feio um texto assim, né? Tem que ser o costume de estar justificado dos dois lados, mas a regra da ABNT é assim, né? E aí tem a tradução dessas palavras, né, para o inglês, que pode ser pedido de duas formas, né? Duas escritas diferentes. Depois vem a introdução. Então, veja, a gente está caminhando, né? E o texto está se fazendo, e o texto está se construindo. O que é a introdução? É uma revisão de literatura enxuta, né? A introdução nada mais é do que essa revisão literária. De onde a gente... Quando se pensou no projeto, né? A temática do projeto, as ações, de que assunto veio, né? De onde vem. E aí não foi preciso fazer uma leitura para que a gente construísse uma fundamentação teórica, né? Para aquele projeto. Então, isso é uma revisão de literatura. E na introdução ela aparece, só que ela aparece resumida, né? Ela aparece de uma forma enxuta. Ele chama de cone invertido, né? Que seria o formato dessa introdução. Tem a função, o cone invertido é vindo mais amplo para se aprofundar no mais específico, né? É quase como os mapas conceituais de David Ausubel e Joseph Novak, né? Você vem do conceito mais geral para o conceito mais específico. Então, o cone invertido. Tem a função de levar o leitor ou a leitora a entender o propósito da pesquisa ou da extensão e mostrar uma retrospectiva do que já se tem feito em relação ao projeto proposto. Aí ele pede para evitar os parágrafos monótonos, porque às vezes ler uma introdução é um saco, né? É chato, porque você fica numa monotonia grande. E aí eu me lembro, com o exemplo que o professor traz, essa história do fulano disse que era assim, cicrano disse que era assado, Beltrano disse que era cozido. Aí a professora Vivi tem um termo para isso, que ela diz que é a fofoca... Fofoca acadêmica. A fofoca acadêmica, né? Então, fujam de ser fofoqueiros e de reproduzirem aí essa fofoca, tá, minha gente? Porque isso deixa um texto monótono, né? Um texto chato de ser lido, e não é o que a gente quer. A paráfrase, para resolver isso, como é que a gente vai poder resolver? Para que a gente não caia nessa armadilha, né? É fazer citações indiretas, segundo o professor Aquino, né? Então, é a melhor maneira de citação, e é verdade, né? Porque é a citação que traz uma síntese, né? Você não repete tal qual o autor disse, você já fala com as suas palavras, fazendo referência à ideia daquele autor ou daqueles autores, né? E aí é
interessante que quando você for trazer ideias de autores, é bom, vai depender muito do seu nível de leitura, mas que você traga mais de um autor, né, ou mais de uma autora, trazendo aquela mesma ideia, né? Então, pede-se para evitar a citação de citação, tentar condensar ao máximo, né, escrevendo frases que contêm a opinião de mais de um autor. Então, um exemplo, o modo de preparo de um artigo era controverso entre os escritores nas últimas décadas. Quem disse isso? De várias formas, essas pessoas disseram. Elas não disseram, quem está dizendo dessa forma aqui sou eu, né? Mas você vai encontrar essa mesma ideia em fulano, em cicrano e em beltrano, certo? E aí você tem aí uma demonstração de uma capacidade maior, né, do seu nível de leitura, do seu nível do seu trabalho do estado da arte, né, da busca do estado da arte, da própria escritura do estado da arte. Hoje, porém, por causa da ABNT, os artigos estão mais harmoniosos em seus formatos. Seria um exemplo. Então, enfim, a introdução também tem uma estrutura, né? E essa estrutura ela parte de um tempo, ela é temporal, né? Por quê? Porque a introdução ela vai falar do presente, do passado e do futuro. Né? O presente vai falar sobre a importância da pesquisa, da extensão da questão-problema, né? É o que existe agora, né? Qual é a questão-problema? O problema que está se pensando é esse, né? E a importância desta pesquisa para agora, desta extensão, dessa atividade de extensão para agora, na tentativa de resolver esses problemas, né? Ou a gente pode chamar questões problemas ou problematização. Aí vem de um passado, o que se observa agora, que está acontecendo agora no presente, também já aconteceu no passado, né? Já foi feito, já foi observado, e aí você traz esse passado, né? Que seria essa revisão de literatura, e conclui, né, com as perspectivas futuras, né? As soluções possíveis, culminando com o objetivo. Então, essa seria uma estrutura viável para a escrita da introdução. Depois a gente vai ver especificamente o objetivo, né? Em alguns trabalhos a gente costuma colocar os objetivos na introdução. Lembre que ele aparece no resumo, né? E agora a gente também coloca na introdução. Alguns periódicos, ou enfim, alguma normativa que vai pedir ele separado, mas geralmente se pede separado se for para um TCC ou para a estrutura da escrita, né, de um próprio projeto, né, eu acho que o ProLicença, se eu não me engano, ele separa, né, os objetivos, o objetivo geral, o objetivo específico, mas quando a gente vai transformar num artigo, é comum a gente encontrar os objetivos, né, geral e específicos dentro da introdução. Esses objetivos, eles constituem-se a parte principal do trabalho. Veja como é importante a gente olhar para eles com carinho, né, e zelo. Né? Ele deve ser claro, ele deve ter objetividade, ou seja, o professor Arquini, ele adora essa palavra, né, sem arrudeio, está no título do livro dele, né, sem arrudeio. E esse objetivo, ele é a especificidade do alvo. Né? Então, a gente precisa utilizar o verbo no infinitivo, que é um grande erro que a gente encontra, às vezes, é o verbo no gerúndio, né? E aí eu trago o exemplo exatamente desse artigo que eu falei lá na frente, né? Que é debate por imagens, relatos de experiências educativas vivenciadas com adolescentes no projeto ProLicem. O artigo foi meu, da professora Vivian, de Patrícia Agripino, que foi a minha primeira bolsista, né, no meu primeiro projeto com bolsista no CCHSA. Na verdade, ela foi minha primeira bolsista voluntária, que ela começou a trabalhar com meus projetos ainda sem bolsa, né, e depois, nesse aqui, ela já era bolsista ganhando. E aí, veja que E por que eu trago esse exemplo? Porque quando Vivian me deu esse título, né, para trabalhar, eu lembrei de um fato que aconteceu na sala de aula, mais ou menos nessa época. Esse livro é de 2012. Talvez vocês não conheçam, mas a professora Vivian conhece. Jefferson Guerra. Jefferson Guerra, esposo de... Como é o nome dela? Eline, não, Edilene.
Ai, meu Deus. É Dilma. É Dilma. Hoje ele é advogado aqui em Solânia. Isso, Jefferson e Edilma, nessa época eles ainda eram namorados, né? E eles estudavam na mesma sala. E quando esse livro foi lançado, Jefferson, eu não sei se ele ganhou em sorteio, se ele comprou, eu sei que ele estava com esse livro. E ele disse assim, um comentário que eu nunca esqueci, ele disse, professor, é impressionante como o texto leva a gente a entender todo o projeto. E todo o desenrolar do projeto, ele vai passo a passo. Então, quando o Vivian deu esse título, aí eu me lembrei logo desse texto, sabe, Vivian? Eu digo, eu vou levar como exemplo. Porque nem eu tinha prestado atenção, eu acho que nem eu, nem você, nem Patrícia, pensamos, né, tão dessa forma, né, nesse passo a passo. Então, veja, a gente diz logo como foi que surgiu, né, a ideia do projeto, do artigo, né, foi a partir da experiência vivenciada durante o projeto, né, a gente fala logo desse projeto e fala do objetivo do projeto, que ele se configurou um investimento na formação humana, isso aqui era o objetivo principal do projeto, né, na perspectiva teórica e prática, relativas à importância das indagações sobre imagens, leitura de imagens e seus eixos articuladores, leitura de imagens e movimentos, filmes, vídeos e filmes, que era isso com que a gente trabalhava. Mas, já no finalzinho, a gente vai falar do objetivo do artigo. Então, por que eu queria trazer isso aqui? Porque, geralmente, quando a gente transforma isso acontece na transformação de um relatório em artigo ou de um relatório em TCC. Também já vimos isso acontecer. Às vezes acontece de relatórios de estágio, por exemplo, serem transformados no próprio trabalho de conclusão de curso, né? E às vezes, há um descuido em definir os objetivos, porque o objetivo do estágio era um, do TCC é outro. O objetivo do projeto era um, do artigo agora é outro. E esses objetivos, eles devem estar claros e presentes na introdução do texto, né? Então, lá no final, a gente vai ver, quando diz aqui, ó, por meio deste relato de experiência, esperamos problematizar o estabelecimento de determinadas identidades produzidas pela mídia, buscando discutir e abrir novas zonas de diálogo sobre as relações que envolvem as noções de gênero, identidade, cultura, representação, diferença e direitos humanos. Esse é o objetivo do artigo, né? E ali, do outro lado, do lado esquerdo, está o objetivo que foi do projeto. Aqui um outro exemplo, também um artigo meu, partindo de um dos projetos que foram desenvolvidos, que foi desenvolvido aí no CCHSA. Esse aqui, ele está numa revista, eu botei até o link aqui da revista, depois se vocês quiserem ler o texto todo, né? A revista Asa Branca, é uma revista espanhola. Talvez o professor Maurício conheça, porque é lá de Valência. E aqui também eu faço uma introdução, né? E lá, ó, aqui no terceiro parágrafo, eu venho dizer, neste sentido, proponho-me a discutir neste texto alguns aspectos de uma educação para direitos humanos como uma alternativa para o enfrentamento e a prevenção da violência na escola e do fenômeno bullying. Aqui eu fiz o contrário, eu trago aqui primeiro o objetivo do artigo e lá no fim da introdução, que está aqui nesse outro pedaço, eu falo sobre o projeto. E aí eu vou contar, né, que o artigo é fruto desse projeto, o nome do projeto era esse aqui, Conviver Sem Bullying, pelo direito de estudar em paz, né, e aí eu digo, esse foi também do Prolicem, e lá eu falo, lá, no último, no terceiro parágrafo também aqui dessa outra página, né, o projeto teve como objetivo favorecer aos participantes ocasiões de debate sobre os direitos humanos, violência, fenômeno bullying e suas implicações nas relações interpessoais com perspectiva para a criação da cultura da paz na escola, pronto. Então, está claro que os objetivos, eles são, por mais que eles se comuniquem, claro, porque, né, a temática é parte do próprio projeto, né? Mas veja, o título do projeto era Conviver Sem Bullying, pelo direito de estudar em paz, mas o título do artigo é Bullying, uma naturalização de difícil convivência, porque aí eu já trago uma análise mais ampliada,
né, dos resultados desse projeto para o artigo, para a divulgação dos resultados. Aí, continuando ainda sobre a escrita técnica, nós vamos para a parte dos materiais e métodos. É a parte metodológica, né, também de acordo com as ciências, a gente aqui nas ciências humanas às vezes muda esse nome, coloca para procedimentos metodológicos, né, metodologia, né, mas às vezes a gente encontra, inclusive pedindo dessa forma, né, materiais e métodos. Então, é uma parte, a parte detalhada do trabalho, né, porque descreve o material utilizado, o lugar onde ocorreu a pesquisa ou a extensão e o método de condução do trabalho, né, das ações realizadas. Para artigos e relatórios, utiliza-se o verbo no passado. Por quê? Porque agora está divulgando resultados, né? Então, tem que contar o que passou, utilizou-se, foi conduzido, né? E para projetos, que o projeto tem o objetivo de projetar o que ainda vai acontecer, utiliza-se o verbo no futuro. Será utilizado, será conduzido, enfim. Nessa seção é aconselhável o uso de subtítulos para as diferentes partes. Então, é uma parte que, pelo seu tamanho, né, e pelo detalhamento que compõe, você pode criar subtítulos. E aí, subtítulos, por exemplo, aqui, podia ser um subtítulo que tratasse somente do material e um outro subtítulo que tratasse somente dos métodos, né? E o material a gente vai falar de quê? Dos sujeitos, tanto da pesquisa como da extensão, que foram envolvidos com as ações extensivas, né? Os seus perfis, instrumentos de constituição dos dados, né? Se teve questionário, se teve entrevista, grupo focal, as dinâmicas, né? E aí relatar tudo como aconteceu, os equipamentos que foram usados, enfim, seria na parte de material. De métodos, detalhar os métodos usados na condução da pesquisa ou da extensão, pode usar imagem, diagrama, para ajudar na explicação. E aí eu trago um exemplo do nosso texto, né? Desse primeiro exemplo do texto debate por imagens, né? Nos resultados, que é a próxima etapa, né? Mostrar o que obteve com a pesquisa ou com a extensão, né? Deve ilustrar, essa parte dos resultados, ela pode e é bom que venha ilustrada com figuras, com tabelas, com gráficos, né? Intercalados com parágrafos explicativos, né? Onde a escrita deve ser simples no tempo passado, evitando chavões. Né, as figuras, né, qualquer informação apresentada através de foto, gráfico, diagrama, desenho, fluxograma, aqui está bem clarinho, né, mas aqui é um esquema, foi um esquema geral das temáticas trabalhadas no projeto, debate por imagens. Aqui dá para ver bem, viu, Cris? Tá? Dá sim. Diversidade, gênero, cultura, diferenças, preconceito, intolerância, violência. E tem as setinhas, né, fazendo as ligações que eu nem consigo ver aqui, está tão clarinho. E a outra figura é uma imagem mesmo, figura 3, na verdade, foram várias imagens que foram trabalhadas no projeto. Né, a gente chamava de imagem parada, né, quando não era vídeo, quando não era filme, né, essas foram de domínio público e elas serviram para iniciar e conduzir um debate entre os adolescentes. A próxima etapa é como escrever a discussão. E aí, por isso que eu coloquei até aqui bem grifado com a letra maior, né? Que essa parte ela pode ser escrita juntamente com os resultados. Mas, didaticamente, é bom que a gente escreva primeiro os resultados e depois a discussão, para a gente entender o que pertence a cada etapa do artigo, nesse sentido, né? Então, nas discussões, a gente vai falar sobre as ponderações dos resultados. É a nossa análise, né? Havendo algo assim relevante sobre cada elemento estudado, você deve argumentar, discutir, opinar, fazendo referência a algum autor ou autora anteriormente citado ou citada. É a parte da interpretação e compreensão dos dados. É a análise dos dados, né? Agora, como é que a gente entende esses resultados? Eles estão aqui, mas a partir, o que é que isso me diz? Né? E me diz, e aí eu vou argumentar, eu vou discutir, eu vou opinar, né? Trazendo aí a minha interpretação, a minha compreensão, pautada em autores que vão me ajudar a dizer isso que eu estou dizendo.
né, que dizem melhor do que eu, então eu preciso deles, né? Então é nessa hora que a gente faz essa interlocução com os teóricos, né, ou as teóricas que a gente já apontou, que vem lá ainda na introdução, que a gente traz no resumo, a gente traz na introdução, quando a gente faz a breve revisão de literatura, né? E dentro do projeto está toda a parte da fundamentação teórica do projeto, né? Então, isso é com uma opinião pessoal, acompanhada de fundamentação teórica, em forma de citações, né? Citação direta ou citação indireta. Pode ser escrita junto dos resultados? Pode e deve, né? Inclusive, vai ter revistas que vai pedir eles exatamente juntos, resultados e discussão. Se, para você, didaticamente, né, na hora de escrever, é melhor separar, escreva separado, e depois fica mais fácil fazer essa união. Aí vem a conclusão, que também nós chamamos de considerações finais, ou considerações quase finais, sei lá, não existe uma conclusão, né? Nas ciências humanas foi totalmente abolida a palavra conclusão, colocam mais considerações finais, mas tem a função de mostrar o que se obteve com a pesquisa, o que se conclui, né? De fato, é uma conclusão, com a pesquisa ou com a extensão. A sua formatação é com frases breves, mas convincentes, né? E é uma escrita assim, meio esboçada, é como se fosse um esboço, né? Por isso, gente, que a conclusão, olha, tem um fato que me aconteceu quando eu fazia mestrado ainda, e eu sempre gosto de contar esse fato, inclusive, eu contei uma vez na sala de aula, acho que foi na sala de Chares, que tiraram uma foto minha, acho que foi na sala de Chares, tiraram uma foto minha, com aquela história de construir memes, né, e fizeram memes, né, que era com a história de Alex. Alex foi um colega meu do mestrado, terminou até que ele nem concluiu o mestrado. Nós estávamos cursando uma disciplina com a professora Maria Olina, e o trabalho era meu e dele. Eu e ele que iríamos apresentar o texto, né, o livro, só que Alex me deu o bolo, né? Alex não me dava retorno, e eu acabei fazendo o trabalho sozinha, mas por muita compreensão, por muita compaixão e benevolência, botei o meu nome e o dele, claro. E quando nós chegamos, antes da professora chegar, nós chegamos na sala, eu fui mostrar para ele, olha, eu escrevi, botei isso, isso. Ele disse, relaxa, Rita. Sabe o que ele disse? Relaxa, eu li a conclusão. Para você entender um livro, basta ler a conclusão. Eu digo, tu tem certeza, Alex? Ele disse, fique tranquila. Beleza. Aí começou a apresentar. Só que eu apresentando, pontuando, Eulina, que é muito esperta, percebeu e começou a fazer perguntas. E ela mandava eu parar. Quando eu olhava para ele, né, e eu ia responder, eu comecei respondendo já. E depois ela mandava eu parar, e eu olhava para ele e eu via ele meio entalado. Ela disse, responda, Alex. E Alex, ele não sabia. Ele simplesmente não sabia. Ficou, assim, bem constrangedor essa história, mas eu nunca esqueci. E, para mim, ficou a grande lição. Nunca leia só a conclusão achando que você leu o livro, né? A conclusão, ela é um esboço. Ela traz em frases breves, né, os resultados. Mas é algo que não tá trabalhado, né? É muito pontual. Então, um exemplo é esse aí, né? Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões e pontuar mesmo quais foram as conclusões. Primeiramente, os resultados aqui encontrados nos permitem tirar as seguintes conclusões, e você vai desenvolvendo aí de uma forma muito sucinta, vamos dizer assim, né? Uma parte que às vezes a gente não dá muito valor num artigo, porque pensa-se sempre que os agradecimentos, eles são componentes para TCC, para dissertação ou tese, são essa parte dos agradecimentos, né? Mas é importante, principalmente em artigos frutos de relatórios de extensão, ou de estágio, ou de pesquisa, né? Por quê? Porque essas ações, elas envolveram, primeiro, um órgão de fomento, no caso das pesquisas e das extensões, né? O Prolicem, o Probex, o FPB no seu município, né? Ou o PIBIC, quando é de pesquisa, e de estágio, e, para além disso, envolver um campo de pesquisa ou um campo de extensão, né? Pessoas em uma instituição específica.
E no de estágio envolve também um campo de estágio. Então, é bom, né, que haja esse espaço reservado, né, para uma expressão de gratidão por relevantes colaborações ou financeira, no caso das agências de fomentos, né, quando o projeto é financiado, ou o agradecimento às entidades ou a pessoas, né, que proveram aí ambiente de campo, laboratório, equipamento, enfim. Deve ser um texto técnico, né, simples, não é aquele agradecimento poético, né, é um agradecimento técnico, né? Em TCCs, dissertações e teses, ele pode ser personalizado e trazer realmente o nome das pessoas, né? E é muito comum a gente encontrar, eu nunca encontrei um agradecimento que não comece com Deus. É a primeira pessoa, né? O primeiro ser que se coloca lá nos agradecimentos. Mas nesses outros tipos de escrita acadêmica, pode ser personalizado. No artigo, não. No artigo, como ele é mais curto, ele é só para pontuar mesmo, né, o reconhecimento, ele não precisa vir com o nome das pessoas, mas sim das instituições e das agências. Aí chegamos nas referências bibliográficas ou simplesmente referências, quando a gente quer englobar já todo tipo, né, de referência, para além da bibliográfica. Deve obedecer às normas da revista ou da instituição ao qual o trabalho será submetido, e aí vai depender, né, qual é a regra, qual é a normativa que se segue, se é a ABNT ou a APA, né, colocar apenas as referências citadas no texto, isso é importante, né, porque às vezes a gente encontra referências imensas, mas você vai olhar e elas não foram citadas, né, então isso se configura um erro. É importante que se escreva na ordem alfabética, e aí há um site, esse site, inclusive, eu entrei nele hoje para ver se ele está atualizado e está, inclusive, está lá dito, né, atualizado com o acordo da normativa 6023 de 2018, que atualizou as normas das referências, né, a norma da ABNT. Então, tem esse site que ele ajuda muito, porque você já insere, ele já configura nas normas, né? Tem um vídeo explicativo de como esse site funciona, e aqui eu trago também o link de um documento, né? Para baixar, para quem quiser, que ainda não tenha, que é o de 2018, com as normas da ABNT. Já estão aqui pedindo os slides que você disponibilize depois para que eles tenham acesso a essas informações. Tá certo, tá bom, Vívia, te mando. E aí, ali é toda essa parte do passo a passo, né? Terminou o passo a passo, a gente pode falar de outras questões que são também importantes nessa escritura, né? Primeiro, aí eu vou voltar para aquele livro da professora Elizabeth Teixeira, que ela trata das 3 metodologias, né? E na metodologia acadêmica, ela trata dos atos acadêmicos. Eu não sei se vocês lembram, mas eu transformei isso aqui numa oficina que eu apresentei por 2 vezes, uma acho que foi no Encontro em Pedagogia e outra vez eu não me lembro onde foi, acho que foi no encontro nosso do GPTIC, que eu acrescentei um ato, porque a professora Elizabeth, ela trabalha com 3 atos, né, que é o estudar, ler e escrever, e eu acrescentei o preencher o lápis, que a gente ensinava como preencher o lápis, né, e era como se fosse um ato acadêmico. Mas nos atos acadêmicos originários, né, da professora Elizabeth, um deles é o ato de escrever textos, e aí ela vai dizer que esses textos, eles deverão ter uma referência, que é o assunto a que se refere, e uma tematização, o enfoque, a delimitação do assunto. Isso aqui é importante, porque às vezes é muito difícil a gente diferenciar o assunto do enfoque, né? Então, o assunto ele é mais amplo, ele é a referência, né? E a tematização ele é mais delimitado, ele é um pedaço dessa referência, né? E a gente sabe, como aquele exemplo que eu mostrei. Cris? Acho que ela travou, minha gente. Vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. Professora, primeiro, uma situação... Oi? Você travou um pouquinho, tá? Foi? Foi, tu estava falando do enfoque. Ok. Então, vou repetir.
os textos, segundo a professora Elizabeth, precisa ter uma referência e precisa ter uma tematização. E aí é bom a gente diferenciar o que é referência e o que é tematização. Porque esse é sempre uma questão difícil da gente entender, porque assunto é assunto. E aí a gente quer... Qual é o assunto, né, do artigo? O assunto é esse. O assunto a que se refere vai ser a referência. Mas há um pedaço do assunto, né, uma delimitação do assunto, que é o tema, que é algo mais enfocado, né? Enfatizado, é algo menor, né? E aí os textos para esta professora, eles vão ter uma sequência para poder se expandirem, né? E a sequência seria essa aqui. Primeiro, vir uma situação inicial onde recupera um saber partilhado, já conhecido. É o chamado estado da arte, né? É trazer a recuperação do que já tem sido feito, do que já tem divulgado sobre essa referência ou sobre a tematização. Uma informação nova é preciso vir na sequência, né? Uma proposição a que se quer defender ou propor. Aí vem o seu tema. Né? Diante desse assunto aqui, dessa referência, eu estou preocupada com o quê? Né? Com esse pedaço, estou preocupada com esse tema. Então, aí você traz essa informação que pode ser nova, pode ser, inclusive, que não seja nova, mas a maneira que você vai propor, a maneira que você olha para isso é novo. Tá? É aí que mora essa história da inovação, né? Na sequência, vem um conjunto de justificativas, né, relativas a essa sua defesa, né, a maneira que você está olhando essa informação nova, e uma conclusão, ou uma possível conclusão. No artigo já é realmente uma conclusão. E ela também chama atenção para os problemas mais encontrados na escritura de textos, né, que são as seguintes: digressões, que são trechos que se desviam da referência ou da tematização, ou seja, aquilo que não tem nada a ver, né? E assim, né? Tem nada a ver ler com crer, né? Tá um negócio... Então, houve um desvio, mudou de assunto, né? Mudou de referência ou mudou de tema. As redundâncias, que é aquele uso repetitivo de termos desnecessários, né? Às vezes... Alguns autores ficam até chateados com os seus orientadores e orientadoras quando a gente começa a cortar, né? A jogar fora. Professora, foi meu texto todo embora, como é que pode que a senhora faça um negócio desse? Mas é porque, às vezes, as redundâncias são tantas, né, que o seu texto vai ficando bem curtinho, porque o que você fez foi uma repetição desnecessária de termos e de informações. Inadequações também é um problema muito encontrado, que são comentários que tornam os conteúdos falseáveis ou vagos ou pouco claro, né? Às vezes comentários baseados no senso comum, né? Não tem nada que sustente aquele achismo, né? Aquela fala, né? Algo muito superficial, vamos dizer assim. Então, ela categorizou como inadequações. As lacunas também são problemas presentes, né, que é a ausência de uma parte ou de uma ideia responsável pela ligação entre as duas ou mais partes do texto, né? Então, realmente está faltando alguma coisa, a gente olha e sente, né? Falta alguma coisa aqui para ligar, para interligar essas partes. Os deslocamentos, né, que é uma parte ou ideia em local inadequado, né? Então, é comum também, quando a gente está fazendo correções, né, a gente trazer um parágrafo inteiro, lá do desenvolvimento para a introdução, né? Esse aqui é lá na conclusão, né? Então, esses deslocamentos acontecem. E as contradições, que são seríssimas, inclusive, né? Que são as ideias que se contradizem. Inclusive, às vezes, elas são escritas de uma forma que parece não se contradizerem, mas quando bota a referência do autor, da autora, de onde você tirou, aí você não pode misturar Marx com quem? Meu Deus. Você não pode misturar com algumas Foucault. Pessoas... Com Foucault. Com Foucault, pronto. Você não pode misturar Marx com Foucault, por exemplo.
né? Então, essas contradições também são importantes serem observadas para que seu texto seja um texto autêntico, limpo, confiável, né? Responsável, né? E, por fim, a gente tem aí alguns pré-requisitos para a submissão do artigo, né? Então, primeiro, selecionar essa revista de interesse, onde você quer enviar o artigo, e é bom que a seleção também é trabalhosa, a seleção porque você vai ter que ter acesso aos sites oficiais, né, dessa revista, as plataformas que trazem por área, né? Então é importante, às vezes, também a gente detectar na área da educação, ou na área interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou, às vezes, na área que envolve muito mais o tema do seu artigo, né, do que necessariamente a área do curso, nem sempre é a área do curso. Acessar o site oficial da revista e ter certeza, né, de que está consultando a página atualizada, porque há muitas páginas desatualizadas, mas agora há até uma normatização também para isso, né? As páginas ganharam aí uma confiabilidade melhor. Ler as normas da revista, ou, no caso, se for um livro, um e-book, né, as normas de quem está produzindo isso, que são as instruções aos autores, porque cada revista ou cada livro vai ter normas específicas, né, e elas devem ser seguidas. Então, verifique o objetivo e os procedimentos editoriais da revista, que tipo de artigo ela publica, em qual idioma, quais são os padrões de formatação, né? Então, olhar esses detalhes, né? Tipo, tamanho de letra, né? Da fonte, os espaçamentos, os alinhamentos, o uso do negrito, né? Itálico, o emprego de letras maiúsculas. Às vezes, isso aí, por si só, já desclassifica um artigo, né? Às vezes acontece nesse olhar geral da formatação, se não tiver adequada ao que foi pedido, já cai fora. A equipe, né, da comissão científica nem lê. Né? Então, é importante olhar. Às vezes, é importante até você baixar os últimos artigos que foram publicados e dar uma lida para ver como é que eles estão organizados. Né? E, por fim, preparar o artigo, né? Focando nessa determinada revista e submeter, claro, e vamos para o abraço que vai ser publicado. Né? Gente, gratidão. Essas foram as observações que eu trago para a gente agora fazer um debate, né, com relação a esse tema. Mais uma vez, agradecendo a paciência de vocês, a confiança, ao convite, né? E agora a gente pode conversar. Nós agradecemos. No chat, Cris, só foi colocada uma questão, né? Mas eu já recebi outra aqui no privado, e queria também deixar o espaço, depois que eu ler essas aqui, minha gente, para vocês também fazerem e ficarem à vontade para perguntar, né, qualquer dúvida da professora Rita. Então, vou começar pela primeira, Cris, que foi posta como Fábio, foi posta por Fábio Dantas, né? Ele teve que sair, mas pediu que você respondesse. Diz o seguinte: o edital Probex exibe os elementos estruturais de um relatório, porém não aponta sugestão acerca do número de laudas páginas. Rita, para este fim extensionista, você sugeriria quantas páginas? De 1 a 2 laudas por cada parte? Introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão? Isso seria suficiente? Para a introdução, sim, mas eu acho que geralmente, tanto no projeto como no artigo, existe sempre partes que vai exigir um pouco mais em termos de tamanho, né? Quando a gente vai dizer que aí a quantidade vai influenciar na qualidade. Por exemplo, uma revisão de literatura, que é a parte de fundamentação teórica, né? Ela com 2 páginas, uma página e meia, 2 páginas, ela pode ser muito curta, né? E não agregar uma discussão boa dos principais conceitos, né, a serem trabalhados naquelas ações para aquele projeto, né, especificamente. Então, eu acredito que varia muito, é muito relativo isso. Quando a gente termina um projeto, às vezes, está no total de 12, 15, às vezes até 20 páginas, né, mas a distribuição delas dentro, né, das etapas da formatação exigida lá varia muito. Para a introdução, eu acho que sempre uma introdução ela deve ter até 2 páginas.
Mas as Porque outras... realmente o edital Probex, ele só coloca, e está sendo a dúvida de muita gente, né, quando procura assessoria, os itens que você abordou, Cris. Ele só coloca isso, né? Para os alunos, na hora do preenchimento no SIGA, só vai abrir aquelas caixinhas de diálogo, né? Uhum, Que tem a uhum. quantidade de caracteres delimitada. Mas isso não exime os alunos de produzir um relato muito mais denso e descritivo da ação de extensão que aconteceu, né, por meio do projeto, e que seja salvo em um arquivo PDF, que é justamente o que o professor coordenador anexa, né, quando ele vai validar o relatório que o aluno Isso. postou. E aí, realmente, eles não delimitam quantidade de páginas que esse arquivo, né, deva ter. Mas eu acho que você responde bem, né, que dá mais ou menos em torno de duas páginas na introdução. Eu acredito que o item que vai mais absorver páginas é justamente o item dos resultados e das discussões, né? Sim. No relatório, sim. No projeto, é mais a fundamentação teórica, né? Ele pergunta na fase do relatório final. O relatório. É porque então, eu acho que Fábio, quando você leu de Fábio, ele perguntou do projeto, se eu não me engano. Aí eu fiquei focada nessa história do projeto. Mas, de fato, para o relatório, aí o peso maior, a parte maior, vai ser os resultados e discussão. Acho que eu falei mal. A parte de materiais e métodos também vai crescer, porque vai ter um detalhamento, né, de tudo, como foram desenvolvidas todas as ações. Para um relatório, eu acho até um pecado ter que delimitar, né, quantidade de caracteres, porque às vezes os relatórios, como eu disse, um relatório ele pode dar cria de muitos artigos. Então, o relatório ele pode ter, sei lá, 50, 100 páginas. Não tem como você se programar para aquela quantidade ali tão restrita, né? Porque depende muito do fôlego do projeto, né? Das ações do projeto, né? Do alcance do projeto em si. Isso vai variar de programa para programa, porque o PIBIC, ele delimita a quantidade de páginas. O da extensão não há delimitação de quantidade de páginas, e para o Licem também não, se não me falha a memória, né? Mas o PIBIC, ele delimita, e acho que os alunos acabam levando esse mesmo modelo, né, para um outro programa, mas o Probex realmente não. Bem, a aluna Amanda Tavares tem uma questão para ti também, sobre a questão da problemática. Há quem diga que ela deva ser construída considerando causa, ação desejada e efeito de uma ação. Mas já há outros que apontam que a problemática parte de uma pergunta. E aí, como resolver esse problema, né, na hora de construir uma problemática? Eu gosto das perguntas. Eu acho que toda problematização ela fica mais clara e evidente na nossa mente quando a gente tenta transformar em indagações. Né? Quando eu começo a indagar, eu estou realmente tendo ali clareza qual é o meu problema, ou quais são os meus problemas. Né? Então, mas isso é uma opção. E eu acho que cada autor, cada autora deve fazer a sua opção, porque essas orientações, elas partem muitas vezes do que a pessoa, de como ela costuma fazer, ou de como ela acha que é mais fácil para ela fazer, entende? Então, do mesmo jeito, é você também perceber. Não é que uma está certa e a outra está errada. Né? As duas maneiras podem chegar a excelentes problematizações, excelentes textos né, dessa etapa da construção da problematização das questões problemas. Nas ciências duras, por exemplo, vai pedir que a gente estabeleça hipóteses. Né? A gente, além de fazer as perguntas, nós temos que fazer hipoteticamente, né, levantar as hipóteses, né, como elas vão ser resolvidas, como é que elas vão ser respondidas. E isso pode nos auxiliar, mesmo que a gente não use essa palavra, mas ela é um auxílio a gente realmente traçar hipóteses, né, chutar respostas para aquelas perguntas que a gente ainda não tem resposta. Né? A gente tem mais uma curiosidade, é uma preocupação, são indagações mesmo. Mas descubra qual é a sua maneira mais fácil de você escrever isso. Né? Como você eu fiquei o tempo todo aqui como lagartixa, porque eu compactuo totalmente com a sua opinião. Eu acho que a questão, o problema partindo de uma questão, né, a problemática partindo de uma questão, fica mais fácil de você tentar estabelecer para elas respostas, do que, na verdade, você criar 3 tipos, né?
que você coloca causa, efeito, me dá a entender um movimento muito engessado, né, na hora da construção desse texto. E eu concordo plenamente contigo. Eu também construo, né, a partir dessa ideia da questão que eu quero resolver a partir da produção, né, do texto no artigo. Eu tenho que dar conta dessa questão, né? Isso. Inclusive, professora Vivian, uma dica, quando a gente faz essa problematização partindo de questionamentos, de perguntas mesmo, é que os objetivos específicos, eles estejam para a resposta dessas perguntas, né? Então, assim, tanto num projeto, tanto como num artigo, você não vai ter aquela história que eu falei dessa amplitude, você não vai ter que perguntar tudo na vida, né? Porque você não vai ter condição de responder tudo. Então, veja quais são as perguntas principais, né? E, para cada pergunta, um objetivo específico que vai responder. Os objetivos específicos, ele atende ao objetivo geral, mas ele atende a responder à problematização. Isso mesmo, professora Rita. Tudo tem que estar muito bem coerente, né? Não são partes, a gente separa, né, por partes, mas, na verdade, eles têm que estar conectados, né? Eles precisam estar conectados para ter a ideia da coerência, né? Manu, antes de passar, tá, a fala para você, passo já. Deixa eu só perguntar aqui, professora Rita, a questão de Isabela Rangel. Eu creio que ela vai também entrar na mesma perspectiva do que eu estou pensando, Isabela, que é a ideia do Qualis, mas eu vou ler aqui para ela, tá? Isabela Rangel pergunta: quais as revistas da área de extensão rural que vocês indicam para que nossos trabalhos do CCHSA sejam publicados? Acho que é difícil, né? Essa é uma pergunta difícil, porque eu não tenho uma relação das revistas, mas, levando em consideração a avaliação e ao julgamento que a CAPES faz, é claro que a gente tem que olhar para as grandes, né? Os qualis, né? São os qualis. A história dos qualis, né? E aí, eu digo para as grandes, mas vai depender muito também da força do potencial do artigo. E a gente também tem que ser muito humilde para dizer assim, esse artigo ele está bom, mas ele não atende a um qualis A, um A1 ou um A2, né? A gente sabe que para uma avaliação, por exemplo, eu fui presidente de banca de concurso há pouco tempo, né? E aí a gente pega, na nossa instituição especificamente, né, o anexo 3 da resolução 74 de 2013, que é a resolução que faz toda essa pontuação, né, do currículo, ele traz lá qual é o valor de cada artigo que você tenha produzido, publicado em uma revista qualizada, né? E aí tem para A1, 60 pontos, A2, né? Aí B1, B2, né? Aliás, traz para frente, né? B4, B3, B2, B1, né? Então, você pode observar por aí, e dentro da relação das revistas, no caso específico da sua área, né? Que é da extensão rural. Né? Sobre a extensão rural. Extensão rural. Você elenca as revistas, olha para o Qualis. Quando a gente olha para o Qualis e entra nas páginas da revista, eu gosto sempre de ler o que já tem publicado naquela revista, porque aí a gente tem uma noção, né, de qual é a exigência daquela equipe científica, né, daquela comissão, para fazer o aceite, né, dos artigos, e aí a gente faz uma comparação. O que eu tenho dá para essa, ou é muita coisa, né? Mas dá para essa? Não dá ainda, mas dá para essa daqui. Eu não vou perder a oportunidade de publicar. Então, eu publico numa que tem uma qualis menor, uma pontuação menor, mas eu não deixo de publicar. E aí, Isabela, é possível adquirir, viu, essa lista no Google. Você coloca, né, lista de periódicos qualis, e aí você olha por área, né, Cris? E ela sai de periódicos, né? É uma lista enorme, realmente não tem como memorizar, né, Cris? Manu, fique à vontade, pode fazer sua pergunta, minha flor. Como destrinchar as ideias para a organização e desenvolvimento de um TCC? É uma pergunta bem complexa. Primeiro... É de Manu, viu? É de Manu. De Manu, linda. Primeiro, aí a gente tem que olhar lá para aqueles últimos slides aqui, né? Qual é o assunto que você tem
Porque o TCC, qualquer produção nossa acaba sendo uns filhotezinhos, né, Viviane? São umas crias, né? Mas tem umas crias que elas são mais importantes, parece que são os filhos, sabe? Eu acredito que TCC, dissertação e tese são nossos grandes filhos, né? Quando a gente consegue defender, parece que a gente pariu, né? É um negócio, é uma relação de muito carinho. Então, e isso começa nessa hora ainda, Manu, quando você ainda está pensando, né, como destrinchar, como encontrar a temática. Então, o que é que lhe atrai? Dentro da área da educação, do curso que você está fazendo, o que é que lhe atrai, né? Das disciplinas que você já estudou, dos estágios que você já concluiu, dos projetos que você já participou, né? O que é que lhe atrai? Esse destrinchamento é muito pessoal, é muito subjetivo, sabe? É vir mesmo de uma reflexão do que você quer. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia minha graduação em pedagogia, eu já lecionava. Meu ensino médio foi a escola normal, né? Pedagógico. Então, quando eu saí do pedagógico, eu já comecei a trabalhar, e quando eu entro em pedagogia, eu já trabalhava como professora de informática, reparem, naquela época ainda, né? 93, 95. Não denuncia, mulher. Mas aí vejam, eu já era professora de informática educativa, né? Eu trabalhava com algo que estava sendo para mim assim muito deslumbrante, porque naquela época, gente, era muito difícil você ver um computador, né? Não é como hoje, você tem um computador na palma da mão, né? A gente não tinha celular, a gente tinha orelhão, né? Então, era tudo muito deslumbrante, e eu estava muito envolvida com esse trabalho. Então, eu estudava pedagogia, e sempre que eu podia, que tinha abertura, eu envolvia o meu trabalho, porque era o que estava mais latente em mim, né? Chegou a época dos estágios, e lá naquela época, em pedagogia, era muito direcionado. O estágio era que dava realmente o seu TCC. Então, você tem que fazer um estágio pensando no seu TCC. E você podia fazer estágio em dupla. E eu tinha uma amiga muito, muito, muito querida, até hoje é minha amiga querida, o Guete, que era muito envolvida com religião. Ela é espírita, e ela fazia um trabalho belíssimo lá na Federação Espírita com Evangelioterapia, e ela queria que eu fizesse o TCC com ela. E eu ainda ajudei no estágio dela, nós estagiamos separadas. Eu estagiei com a história da informática, né, peguei 2 escolas em João Pessoa que tinham acabado de receber seus laboratórios de informática, escolas públicas, foram as 2 primeiras, né, e ela fez lá com ensino religioso. Eu ainda ajudei ela lá no trabalho dela, mas na hora de escolher, eu escolhi. Ela ficou triste, eu sei que ela ficou triste, mas eu acho que eu fiz a melhor escolha, porque eu construí o meu TCC com aquilo que me dava paixão, era o que mais estava dentro das minhas leituras, da minha prática, da minha vivência, né, e da minha curiosidade, né, era o que eu queria saber mais, né, então foi sobre isso que eu fiz. Então eu acho, Manu, que é muito por aí, sabe, não tem como dizer, não tem uma receita pronta para te dar essa resposta, né, você mesmo que tem que buscar, né, dentro daí da sua subjetividade, das suas reflexões, faça meditação, que vem, assim, uns insights, né, o universo manda. Olha, tem uma pergunta bem longa aqui para você, de Lairton Gomes. Ele diz o seguinte: professora, essa questão de transformar um texto em outro traz muito a ideia do copiar e colar. Gostaria que a senhora comentasse mais sobre isso, levando em consideração que um artigo é mais complexo que o relatório. Realmente, será possível copiar algo? Necessitamos enriquecer mais esse texto. Eu acho que a ideia, né, Cris, você trabalhar com a mesma temática, tanto no relatório quanto no artigo, né, e acreditar que pode trazer algumas coisas que foram produzidas no relatório como cópia para o corpo do artigo, né? Ele quer saber como seria essa discussão. Chamam, inclusive, de autoplágio, né? Quando você se autoplagia. Isso já foi uma prática corriqueira, inclusive, sabe? Nós já detectamos. Quando eu fazia mestrado, eu era representante de turma. Lembra, Viviane? Eu era representante de turma. E pela primeira vez eu comecei a participar das reuniões de colegiado, né? E eu lembro que o programa estava passando justamente por uma avaliação da CAPES.
E a avaliação da CAPES vai em cima da produção dos professores. E foi detectado que alguns professores tinham produções que eram exatamente as mesmas, só mudavam o título, né? Então, isso é um autoplágio. Isso não é correto fazer. Quando a gente diz que um relatório pode se transformar num artigo e que, por isso, muitas coisas do relatório podem ser aproveitadas num artigo, é porque você está tirando um gênero textual local, porque o relatório ele fica dentro de uma caixinha bem localizada, que é aonde? Lá no Prolicem, lá nas pastas do Probex, né? Lá nas pastas do UFPB no seu município, e acabou. E acabou. Se não for o próprio encontro unificado que a universidade criou como forma de divulgar ainda internamente, né, localmente, os resultados desses trabalhos, eles iam servir para quê? Acabava. E um artigo, não. Um artigo você tem uma divulgação ampla, né? Quantas pessoas vão ler o seu artigo, né? Para além do seu orientador, da pessoa que avalia o relatório final, né, para aprovar, tal, e o seu orientador, que foi quem fez o projeto o tempo todo com você, que fez todo o processo com você, né? Então, você tem essa ampliação. Agora, é claro, você tem que ter muita responsabilidade, né? Quando eu digo copiar, aproveitar alguns trechos, você vai ter que ter muita habilidade também para encaixar esses textos agora nesse artigo, porque o artigo, de fato, é mais aprofundado, né? Por isso que eu disse as ações extensionistas, elas podem gerar mais de um artigo, inclusive. Porque se você pega, o seu projeto teve cinco ações e você vai fazer um artigo só com uma ação, veja, muita parte do seu relatório ele não vai estar nesse artigo. E esse artigo vai precisar ter mais escritura, né? Ter mais aprofundamento para aquela ação específica que você está mostrando um resultado, que você está mostrando como foi feito e o que resultou disso, né? Então, a proposta não é fazer plágio, autoplágio, não é o copiar e colar, né? Você vai aproveitar trechos que foi produção sua, que foi você que escreveu, né? Às vezes você até inverte a maneira que escreve, né? Mas como é fruto daquele trabalho, e você está fazendo referência, porque isso é importante, veja que os exemplos que eu dei, em nenhum momento eu deixei de dizer que aquele artigo é fruto de um projeto que é realizado em tal lugar. Então, você faz a referência. E se a pessoa quiser saber, ela vai procurar o relatório, que ela talvez até nem encontre, né? Quem vai encontrar um relatório do projeto Prolicem, que eu fiz lá em 2010? Onde é que eles estão? Nem eu sei. Só na minha nuvem aqui, talvez. Talvez. Entendeu? Então, acho que é por aí, sabe, Laírton, né? Foi Laírton que perguntou, não foi? Isso, Laírton Gomes. Foi isso. Não sei se eu consegui lhe responder, você me diga se... Ele colocou aqui, excelente, professora, obrigada. Eu vi até casos, minha gente, de trabalhos de conclusão de curso, né, que viraram mestrado e depois doutorado, porque foram ganhando proporção, e durante a pesquisa você foi tendo acesso a outros dados que revelavam mais sobre o que estava sendo estudado, e isso vai ganhando, né, Cris? Novos corpos, né? Então, o tema pode até ser o mesmo, mas os olhares, eles vão se aprofundando, vão gerando outras camadas, vão tendo acesso a outras fontes, e isso vai se transformando, né? Gledson quer falar, pode falar, Gledson, pode ligar o microfone e falar. Gledson? Pronto, professora Rita. Oi? Pode falar, Oi. fique à vontade. Pronto, professora Rita, pegando aí essa deixa da senhora, aconteceu um caso até inusitado quando eu fazia a graduação de Ciências Agrárias, no primeiro período, e no primeiro dia de aula de uma professora daí da universidade, vou citar o nome dela, que ela, de extrema arrogância, ela em sala de aula, aí ela chegou a falar, né, que quem soubesse mais do que ela rasgaria o diploma. Imediatamente eu me retirei da sala, entendeu?
e passei assim uma faixa de um bom tempo sem assistir a aula dela. Aí, com um bom tempo, eu acho que no quarto, quinto período já, eu, assim, pesquisando uns assuntos da área que justamente ela foi a professora, e descobri que todos os slides que ela passavam para a gente no período eram tudo plagiado, ou seja, ela fazia o Ctrl+C, Ctrl+V para a gente. E, assim, quando a senhora falou nesses plágios aí que acontece, a gente dá para entender, porque uma professora de extrema arrogância chegar numa sala de aula e informar que dos alunos que estão lá, souber mais do que ela rasga o diploma, e ela estava repassando para a gente, eu acho assim, entendeu? Pegando essa deixa que a senhora falou sobre os plágios, disso aí, eu acredito que é uma situação um pouco chata e bem complicada, né, para esses alunos, né, que futuramente podem ser, vamos dizer, lecionados pela disciplina que ela lecionava nisso aí. Eu não sei se ela ainda permanece na universidade, não sei se ela acontece isso, mas assim, nem, vamos dizer assim, nem a força de vontade de pesquisar alguma coisa, não pesquisava. Porque ela falou de um sentido, professora, tão assim, forte que a gente estranhou. Disse, a gente está numa sala de aula com quem aqui? Porque a gente está aqui para aprender. Gleidson, é lamentável, né? É lamentável, com todo respeito à colega, porque é uma colega, né? Porque a gente está Para ali para a gente mim, aprender e ser. a Helena estava falando, eu acho então que caiu, que eu não. Eu acho que a conexão dele que deve estar falhando. Tá me ouvindo, Gleidson? Acho que agora ele travou. Sobre o que Gleidson estava falando, né, essa questão da arrogância intelectual, né, isso é muito comum. E é muito triste, por sinal, né, é lamentável, impugnante, né? Pelo menos, eu sou totalmente contrária a isso, né? Isso também acontece em pedagogia. Eu lembro de uma aula que eu ministrei numa turma, foi a turma do nosso saudoso Abraão. Eu lembro que foi nessa aula que eu conheci Abraão. Acho que foi a primeira ou foi a segunda aula que eu dava nessa turma, na turma dele. E era uma turma grande, a turma de Abraão. E eu falava, eu estava recém-chegada do doutorado, né? E aí todo mundo tem essa história que, né? Quanto mais quanto mais nível, né? O alto nível de escolarização a gente tem, mais a gente sabe. Porque alguns professores fazem os alunos pensarem assim. Mas eu cheguei num discurso contrário. Né? E veja, eu podia até chegar com muita arrogância porque eu fiz sanduíche, né? Tinha passado um tempo fora, tal, mas eu cheguei tão humilde, né? De dizer assim, minha gente, eu tenho plena certeza de que tem gente que como é que tem até uma música que diz assim, né? Quem não sabe, né? Quem menos sabe das coisas sabe muito mais do que eu. Né? Eu posso dizer quantas pessoas, inclusive, que vivem no campo, sabem muito mais que eu. Né? Quantas pessoas que trabalham comigo, são meus colegas, minhas colegas, sabem muito mais que eu. Quantas pessoas que são mais jovens do que eu, sabem muito mais que eu. Né? Então, o saber, né, a inteligência humana é muito limitada. A gente não pode dizer que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E nem o pouco que a gente sabe, a gente também nem pode dizer que é toda a verdade. A gente pode saber coisas até que nem sejam verdadeiras, né? Então, é muito triste esse tipo de exercício de poder, sabe, Gleidson? Isso, para mim, é o que Foucault lá chama sobre a questão da relação de poder nas micro interações, né? Ela precisava se autoafirmar como poderosa na sala de aula, amedrontando seus alunos com relação ao saber, né? E se colocando como uma pessoa que tinha um saber maior do que o dos estudantes, né? Agora, a maneira que ela fez
você acabou desmascarando, né? Porque se você descobriu que o que ela trazia, na verdade, já existia e não tinha sido feito por ela, né? Ela estava fazendo assim algo muito eticamente terrível, né? Porque o plágio, ele é um crime. Ele é crime, ele foi categorizado como crime intelectual, né? Ele pode ser penalizado. Quando eu fazia especialização no ano 2000, aqui em João Pessoa, nós estávamos elaborando o nosso TCC, houve um caso no curso de Química, aqui, no Campus 1, da UFPB, onde a pessoa estava sendo orientada por uma professora mulher, e esse aluno era um aluno homem, e o trabalho estava muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, a professora achando tudo maravilhoso, e trouxe para a banca a pessoa que a gente chama a nata ou os papas, né, Viviane? O papa daquele assunto, né? Quem era a pessoa que melhor sabia, era a pessoa que era citada, era vamos dizer, o teórico, né? O principal teórico, o principal pesquisador, o principal intelectual naquele assunto, trouxe para a banca, né? E aí eu me lembro que a professora que estava contando a história, ela disse assim, eu não teria feito o que ela fez, porque certamente ela não leu o trabalho o suficiente, né? Porque ela caiu nessa tentação de trazer a pessoa que melhor falava daquilo, querendo que o trabalho do menino fosse engrandecido, né? Porque quem está na banca geralmente engrandece, né, o trabalho, quando é uma pessoa de referência. Mas, para a tristeza, inclusive institucional, o pesquisador bambambam no assunto, ele denunciou o plágio. O rapaz tinha plagiado um trabalho dele, né? Esse rapaz, ele perdeu o curso, né? Ele não foi graduado no curso de Química por causa disso, né? E veja, é um crime. Então, hoje a gente já tem, inclusive, elementos, né, subsídios, aplicativos que nos permitem detectar, né, repetições, pequenos plágios no nosso texto. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter muito cuidado. Às vezes, até é bom, quando a gente escreve uma coisa que está boa demais, vamos também pensar e procurar lá na internet se alguém já disse aqui daquela forma, né, para a gente não cair nas nossas armadilhas. Porque muita coisa já foi dita, né? Claro que a gente não vai dizer que não exista mais a possibilidade de inovação, existe, porque cada olhar é cada olhar, né? O olhar que você dá a um fenômeno é inovador, porque é o seu olhar, né? A maneira que você vai traduzir isso, que você vai descrever, que você vai analisar isso, é sua, é totalmente inovadora. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque muito já foi feito, muito já foi dito, né? Então, meus pêsames, viu, Gleidson, para a situação que você viveu e para esta criatura, né, que está na academia. Aí eu esqueci de falar da sala de Abraão, porque foi muito interessante esse dia, quando eu falando, daí a pouco a turma toda começou a me aplaudir, e eu digo, como é? Peraí, eu não estou fazendo nenhum espetáculo aqui, né? Aí, acho que foi o próprio Abraão que disse, professora, o que a senhora acabou de dizer, a gente escutou o contrário ontem, porque chegou uma professora aqui e disse totalmente o contrário para a gente, que ela, aí mais ou menos nos termos que Gleidson falou, né? A pessoa tinha se colocado como muito superior, que ela ela sabia tudo daquele assunto, que nenhum aluno chegava aos pés dela, e que aí eles iam penar com ela, porque um discurso bem maligno, assim, bem amedrontador, né? E aí eu gravei essa cena, sabe? Que para mim foi bem inusitada, e foi aí que eu conheci Abraão, que eu quero agora fazer referência a ele com muito carinho. Foi meu bolsista depois que me conheceu, ficou meu bolsista até o fim do curso. Verdade, um grande amigo. Abraão, infelizmente, perdeu a vida para a Covid, para quem não conhece, né? E foi nosso aluno no curso de pedagogia, era conselho tutelar na cidade de Belém. Enfim. Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa?
Cris já falou da criminalização do plágio, né? Eu coloquei aí a ideia da lei, né? Que aponta isso, já existe dentro do próprio âmbito da UFPB, né? Aplicativos que verificam isso, acho que mais voltados para os trabalhos de pós-graduação, né, Cris? Mas vai chegar também nos trabalhos de conclusão de curso, com certeza, para os relatórios também, né? A ideia Inclusive, está havendo um movimento, Vivian, de o Comitê de Ética também ser agora um comitê norteador para todos os trabalhos de graduação, né? Inclusive, até de estágio, de projetos de extensão, de pesquisa e de TCC. Porque a gente sabe que a partir do mestrado, a gente só faz um projeto se passar pelo comitê de ética, né, interna. Mas o nosso comitê de ética, ele não tem força para, né, trabalhar todos os projetos de todos os cursos de graduação, seja de bacharelado ou de licenciatura da UFPB. Mas eu ouvi um movimento com relação a uma reestruturação e a uma criação de um outro comitê que trabalha especificamente com as graduações. Perfeito. Se ele se desmembrar em vários centros, né? Que não centralize tudo no campus 1, acho que verdade. É muito possível. Gente, alguém quer colocar mais alguma questão, mais alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa, professora Rita? Não? Então, assim, a gente já agradece esse momento de partilha tão enriquecedor, Cris, que você dirigiu até o momento, foi ótimo, acho que tirou a dúvida de muita gente. Valia até um plano B, né, gente? Um encontro B, porque é tanta coisa que a gente quer perguntar, que podia ter um plano B, né? Mas o convite está sempre de pé para que ela volte, né? Nesses momentos aqui com a gente, esteja presente, nem que seja virtualmente no contexto do CCHSA, né? Para a gente matar a saudade. Agradeço também a todos que estiveram aqui presentes, tá? Eu espero que isso tenha auxiliado, né? Nas publicações dos dados do relatório em outros formatos e na própria construção também do relatório, porque acho que a Cris conseguiu contemplar coisas que também o relatório, né, dirá, fará uso, né, Cris? Essas etapas, o que seria cada uma delas, o que fazer em cada uma delas, acho que você foi muito feliz nas colocações. Assim que ela me passar os slides, tá? Eu passo para vocês, eu coloco no grupo do nosso Probex e também do UFPB do seu município, se tiver ainda algum bolsista aqui. E, enfim, a gente vai finalizando o nosso encontro já com gostinho de quero mais, viu, Cris? Gente, gratidão, professora Vivian, pelo convite. Eu que agradeço. Vocês ficaram até agora, né, assistindo, partilhando, participando. Eu espero realmente ter trazido alguma contribuição, de alguma forma, e espero ler artigos referentes aos projetos de vocês, porque os relatórios eu sei que eu nunca vou ler, né? Mas nem os projetos, mas um artigo científico sobre um determinado projeto, né, vindo de um determinado relatório é possível, né? É possível. Com certeza. Então, essa é o aprendizado maior, né? Dessa ideia de da transformação desses relatórios em artigos, tá? A gente já teve, né, ano passado, uma primeira coletânea com os trabalhos do centro, né, da extensão, e quem sabe, né, não, Cris, não sai outra. E aí, essa é a oportunidade. Deixem aí na agulha para poder publicar os artigos de vocês em capítulos de livro também. Ótimo. Então, muito agradecida, tá? Estou sempre à disposição. Pois não, Gleidson. As indagações que a professora Vivian fez no início da aula, assim conhece a senhora, conhece a professora Vivian, já sabia que iria ser, né? A excelência, a competência, quem você sabe, né? E não podia ser melhor, entendeu? Pela a indagação e tudo que a professora Vivian tem mais pouco. A senhora nem se preocupe. E a fala. Só sei que nada Tu falou algumas coisas que cortou, Gleison, mas você entendeu o sentido da frase, viu? Não sabe de nada, mas a gente conhece ainda. Eu até partilhei ontem no Instagram uma fala de Ariano Suassuna nesse sentido, né? Quando a gente dá o nosso melhor, né? Não lembro direitinho, mas quem me segue no Instagram sabe. Quando a gente se doa integralmente a alguma coisa, já na verdade, né? A gente não saber.
né? E aí, o ideal é a partilha. Se não houver partilha, não tem para que saber. É verdade, é verdade. O conhecimento tem que ser partilhado. Agradeço muito suas palavras, viu, Gleidson? Deu para entender o que você quis dizer. Estou à disposição. Quem quiser conversar comigo no privado, a professora Vivian está autorizada a dar meu contato, tá? Se quiserem me ajuda de mais alguma outra forma, eu estou à disposição de vocês. E agradecer, mais uma vez agradecer. Eu fico muito lisonjeada com suas palavras, viu, Gleidson? E eu pode crer que eu também, assim como a professora Vivian, eu acredito nisso, né? Conhecimento tem que ser partilhado, é uma coisa que a gente morre e a gente não pode levar com a gente, não. Ele tem que ser disseminado, né? Ele tem que ficar e ser acrescido, e ser desenvolvido, e ser melhorado, porque tudo pode ser melhorado. A cada dia vai evoluindo, né, professora? A cada dia vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, e a gente nunca sabe tudo. No dia já tem uma coisa nova para se ver, para se conhecer, e assim sucessivamente. Exatamente. Cris, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, então, mesmo. Eu que agradeço, Vivi. Eu que agradeço. Grata pela sua presença aqui. Estamos juntas, precisando, estamos por aqui também. Sempre. E agradeço a todos, foi ótimo, uma noite bastante produtiva. A gente chegou às 9h30 sem nem notar. Boa noite, verdade. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Assim que eu sair agora da tela, eu vou preparar aqui o material e mando para você, tá? Obrigada, Cris. Gratidão. Tchau, pessoal.